A sessão da Câmara Municipal Legislativa desta terça-feira, 12 de abril, contou com a participação de entidades sociais como o Conselho Tutelar, que usou o plenário da Câmara para expor dados significativos de sua atuação no município, e a Associação CMA, que solicitou dos poderes constituídos políticas públicas voltadas para os portadores de autismo. Além dessas entidades, também o médico angiologista Dr. Irã Gama Filho fez uma rápida explanação sobre o acesso vascular para hemodiálise no município de Paulo Afonso. Se a gente for seguir à risca aquilo que seria um hospital de alta complexidade, num raio de mais ou menos 200 quilômetros nós não temos hospital qualificado para isso. Entretanto, com o repasse da verba sendo via clínica de hemodiálise, ela dá o suporte da complexidade que é necessário. Aí sim a gente consegue unir a estrutura hospitalar secundária que os hospitais da região têm, entre eles o Hospital Municipal de Paulo Afonso, junto com o apoio da clínica de alta complexidade, que é a clínica de hemodiálise. Então, com essa junção dessas duas entidades físicas, a clínica de hemodiálise de alta complexidade e o hospital, que dá o suporte cirúrgico, aí sim a gente consegue estar fazendo semanalmente as cirurgias. Durante o grande expediente, os vereadores da bancada de situação solicitaram ao presidente Regivaldo Coriolano que fossem prorrogadas as eleições para a formação das comissões permanentes, pois, de acordo com a bancada, seria necessária uma discussão mais aprofundada sobre o assunto antes da votação. Entretanto, Regivaldo Coriolano refutou a proposta. O que nós fizemos, extrapolamos todos os limites da legalidade. Viemos pela primeira vez na história política de Paulo Afonso, eu que já tenho 5 mandatos, nunca vi se esperar tanto para que se defina as comissões. Tínhamos que tomar a decisão, e a decisão tinha que ser tomada urgentemente, sob pena de responsabilidade dos projetos que aí estão, que depende de aprovação da casa. E eu disse ao prefeito, disse ao seu chefe de gabinete, não vamos aprovar nenhum projeto enquanto não tivermos as comissões dando parecer. E não dá para protelar mais. Vereador da bancada da situação, Marcos Antônio relutou em deixar o plenário da Câmara, abstendo-se de votar para as comissões. Todavia, seguiu a orientação da bancada. Olha, veja bem, isso é uma situação bastante complexa. Eu acredito que não deveria chegar a esse ponto, mas lamentavelmente chegou por falta de consenso, por falta de liderança, por falta de uma concepção de pessoas que aqui, de certa forma, se intitulam representantes do povo e não tem o mínimo de discernimento, de parar, de analisar e de ter humildade, de dizer assim, vamos parar, vamos conversar e vamos entrar num acordo. Lamentavelmente, não teve essa humildade de nenhuma das duas partes. E eu, como sou fiel à bancada, tive que seguir o líder da bancada, que é o novo vereador Antônio Alexandre. Sem poder fazer parte das comissões, pelo fato de que exerce a função de primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Osildo Alves não contestou o fato de que a bancada da situação possivelmente recorra juridicamente da votação das comissões. É um direito do vereador Marcondes Francisco, é um direito de cada um vereador recorrer a uma instância superior. Claro que esta casa tem autonomia, o Poder Legislativo tem a autonomia, respeitando o regimento interno e a lei orgânica do município, né? E quando um vereador se sentir prejudicado, quando uma bancada se sentir prejudicada, vai recorrer ao Ministério Público. É um direito que assiste a ele, se ele estiver correto, lógico que a mesa diretora não vai se furtar e vai sim aceitar a decisão da Justiça. Na próxima semana, não haverá sessão ordinária, uma vez que a sessão do dia 19 de abril foi antecipada para o dia 11 devido ao feriado da Semana Santa.